Vamos falar sobre saúde agora, saúde mental especificamente, que voltou a ser tema de destaque com o anúncio da pausa na carreira da dupla Zé Neto e Cristiano por conta do quadro de depressão de um dos artistas. Zé Neto vai usar o tempo para continuar o tratamento contra a depressão e a síndrome do pânico. Esse caso ressalta a gravidade das doenças mentais e a importância de buscar ajuda, além de quebrar o preconceito que ainda existe em torno do assunto. Para falar sobre esse tema, eu converso ao vivo com a psicóloga Railda Martins, está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia aos ouvintes, né, do Brasil hoje, a você, Wilker. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão atual e tão prevalente, né, em nossas vidas hoje. E tão delicado também, né? O desabafo desse Sim, sim. artista aí sobre a luta. O irmão, né, Cristiano, inclusive, fez um desabafo ali sobre a luta do irmão, disse que é algo que já dura muito tempo e agora eles decidiram então que era melhor dar uma pausa na carreira para tratar especificamente desse caso. Doutora, quando a gente fala sobre depressão, a gente está falando sobre o quê? O que está provocando tantos casos dessa doença, como a gente tem visto nos últimos tempos? Olha, é muito importante a gente entender o nosso contexto e quais são as demandas que são apresentadas hoje para a sociedade, como nós temos lidado com elas e como que a sociedade se organiza para. E é muito interessante a gente observar que a depressão ela aumentou 34% e o pânico ele aumentou 93%. Sabe, de 2019 até agora 2023. É claro que nós temos aí uma pandemia que alterou a rotina, alterou a forma de organização e que a gente ainda não conseguiu voltar no eixo. E nós temos demandas muito presentes, né, em nossa sociedade, que deixa bem claro isso, entendeu? Entendi. A decisão da dupla de se afastar dos palcos para cuidar da saúde do cantor foi muito corajosa, né? Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre a importância de reconhecer o momento de dar uma pausa e focar ali nos cuidados com a saúde mental. E, assim, olha, é fundamental esse momento, essa pausa. Porque tem, assim, o contexto, ele cobra muito, ele solicita muito. E a nossa sociedade, apesar que a demanda, a procura hoje aos serviços, né, ao atendimento, aumentou de forma significativamente. Hoje nós temos um número muito interessante de pessoas, de usuários que buscam atendimento em saúde mental. Isso é bom, mas também demonstra que aumentou significativamente esse quadro, essa situação. E aí, quando você dá uma pausa, você está dizendo o quê? Eu preciso parar, olhar para mim, perceber o que está acontecendo, entender o meu emocional. Nós somos uma sociedade que nem sempre dá esse tempo. As pessoas querem respostas rápidas, respostas imediatas para um tratamento que ele é atemporal. Porque cada pessoa, cada sujeito tem um universo emocional que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, entendeu? E aí, nesse momento, parar um pouquinho, ter a oportunidade de poder parar, de poder cuidar, de poder olhar para dentro de si, entender o que está acontecendo, partindo do princípio que esse fenômeno ele é multicausal, não é só uma coisa que desencadeia a depressão. Isso é muito, muito importante. Tem fatores biológicos, tem fatores sociais, tem fatores psicológicos que influenciam esse processo, que desencadeiam o processo da depressão ou do pânico. Aí, quando você para, que você olha para você, que você consegue entender o que está acontecendo com o seu emocional, que você consegue dizer alguns nãos, que você consegue colocar limites em determinadas situações que são estressantes, que desencadeiam, que dão um start, entendeu? Que fala assim, olha, te coloca em situações que você depois não controla, que você não dá conta. Quando você conhece o seu universo emocional, quando você se percebe, quando você entende o que está acontecendo com você emocionalmente,
você consegue se fortalecer e cuidar melhor. E para isso você precisa parar e pensar. O problema, tem uma questão que é muito séria, é porque a sociedade ela não para olhar, assim, você falar de depressão, falar de pânico, as pessoas ainda têm preconceito, elas não conseguem entender muito bem o que está acontecendo. Certo. Porque, entendeu? Sim, sim, é justamente sobre esse preconceito que eu queria falar agora. Muita gente passa anos e anos doente sem buscar a ajuda de um profissional, justamente porque tem medo do preconceito. Especialmente quando a gente fala sobre um artista, que é sinônimo ali de uma pessoa que tem dinheiro, de que tem uma carreira, tem sucesso, tem fama. É como se aquela pessoa não pudesse ficar doente. O que a gente pode falar, o que a gente pode fazer também para mudar o pensamento das pessoas, da sociedade de forma geral, com relação ao preconceito quando a gente fala sobre as doenças mentais? Uma coisa que é muito importante é olhar para a pessoa e entender que nós temos momentos bons e momentos ruins. E tirar as pessoas dos pedestais. Nós somos seres humanos, nós precisamos ser acolhidos, nós precisamos ser entendidos. Às vezes, principalmente pessoas que lidam com a questão de ser celebridades, né? A nossa sociedade, ela coloca essas pessoas num lugar intocável. Lei do engano. São pessoas como qualquer outro ser humano, que tem dificuldades, que tem dores, que tem alegrias, que tem tristezas, que tem medos, que tem traumas, que tem situações conflitantes, como qualquer outra pessoa, e que precisa ser cuidado. E é o mais interessante, assim, o mais difícil, na verdade, né, é que as questões, por exemplo, da depressão e do pânico, são doenças, né? São situações, são transtornos que você não pega, que você não vê. Não é igual uma diabetes, não é igual um problema do coração, não é igual um problema nos rins, entendeu? É uma situação em que é sentimento, é emoção, é a existência. E aí você vê uma pessoa, de repente, deitada no sofá, sem coragem de levantar. É aquele sol lindo, maravilhoso, e ela olha e não vê alegria, vê tudo cinza. Isso é muito angustiante, é muita dor. E as pessoas precisam entender que isso é um transtorno que precisa ser cuidado, que precisa ser acolhido, como qualquer outra doença. E que assim, o mundo emocional ele é atemporal. Ele não é temporal como assim, 2 meses, 3 meses. Cada pessoa vai ter uma dinâmica e cada pessoa vai ter um processo de cuidado. Sabe, assim, o sistema nosso de saúde público, o sistema, assim, as pessoas que têm condições precisam estar abertas a buscar, precisam ter estruturas para buscar o atendimento na psicoterapia ou, às vezes, dependendo da demanda, com o psiquiatra, ou vai no psiquiatra e ele encaminha para a psicoterapia. Entender que isso é um tratamento, que isso é um cuidado. É como se você estivesse indo no cardiologista pegar uma medicação para cuidar da sua Perfeito. pressão, do seu coração. Perfeito, doutora. Agora, o irmão Cristiano, num relato que fez nas redes sociais, um relato muito emocionado, ele falou sobre o uso do álcool pelo irmão como uma forma de anestesiar a dor. Como que esse comportamento pode piorar a situação e o que deve ser feito para evitar que chegue a esse ponto tão severo? Olha, é muito interessante isso que você me fala, porque assim, os sintomas da depressão, né? Vem o desânimo, o cansaço elevado, vem assim, a irritabilidade, são tantas coisas, a angústia, o estresse, a falta de motivação, uma série de coisas que às vezes o álcool, naquele momento, ele alivia aqueles sintomas, mas ele não trata. É algo, essa é uma situação que você vai ali, ela dura algumas horas e passa. E depois a angústia ela vem maior. Então essa não é uma saída. Ela acaba sendo uma alternativa nociva e extremamente prejudicial. Né? E que inicialmente, socialmente, ela é aceita, mas na hora que ela vai se tornando um vício, porque a pessoa vai entrando num processo de angústia e de dor tão grande que ela, se ela hoje beber um copo, ela vai beber 2 amanhã.
Se ela bebia 2, ela vai beber 3, 4, 5, porque ela vai tentar cada vez mais aliviar essa dor e essa angústia. Só que, na verdade, ela alivia ali naquele momento, porque depois ela vem com mais força ainda. Por isso é que precisa tratar. E, geralmente, as pessoas buscam essas alternativas, que não é só o álcool, as drogas ilícitas também. É para aliviar essa dor. Por isso é que é importante o contexto que está, assim, os familiares, que envolve toda a família, toda a sociedade, envolve tudo, que precisa ter um olhar diferenciado e prestar atenção nos sinais que são expressados, que são vivenciados pela pessoa e chamar e falar, vem cá, vamos buscar ajuda, eu estou aqui, eu estou do seu lado, você não está só. Entendeu? Você não precisa dizer que dá conta. Nós estamos aqui com você. Ainda mais assim, quando uma pessoa tem esse contexto que soma, que auxilia, que a grande maioria não tem. E a gente precisa cuidar muito, ter um olhar muito acolhedor, né? Por quê? Porque esses sintomas, eles podem desencadear outras questões sem retorno. Com certeza. Entendeu? Doutora, fala mais pra gente sobre esse papel da família. Como que a família pode colaborar? Porque não é fácil você lidar com uma pessoa que sofre com a depressão, com a síndrome do pânico e com as outras doenças mentais. Qual que é o papel da família e como a família pode ajudar? E também queria entender um pouco mais sobre a hora de buscar ajuda profissional. Olha, é fundamental, vou dizer assim, que nem todo mundo que tem a depressão ou que está com transtorno de ansiedade, ela tem uma família sanguínea próxima. Mas o que é importante? É ser identificado pessoas que somam, pessoas que estão ali e que é uma rede de apoio. Isso é fundamental nesse processo. E qual é a rede de apoio que eu tenho? É uma rede familiar? É uma rede de amigos? É uma rede institucional? As pessoas precisam identificar quem está perto, ou quando começa a sentir que não está bem, começar a buscar esse suporte. Só que nem sempre a pessoa dá conta de fazer isso. Mas as pessoas que estão perto, que estão vendo, é importante ela ser esse apoio e trazê-la para junto e tentar orientar, tentar dizer aonde busca, saber onde tem os serviços que são gratuitos, os serviços que são caros para quem tem condições de pagar, inserir essas pessoas nesses locais de atendimento, porque assim, quando uma pessoa está com depressão ou sintoma do pânico, a doença mental de uma forma geral, o contexto, a rede que está em volta, seja ela familiar ou não, toda doença. Porque envolve todo mundo. É desgastante, é cansativo, é difícil, porque nem sempre essas pessoas, em especial a família, ele entende o que está acontecendo e sabe como lidar, como fazer o manejo, como dizer uma palavra, como acolher. E aí precisa buscar ajuda também, se tiver condições, orientações, conversar com um profissional, marcar um atendimento para que seja orientado, para que seja dito assim, olha, faz assim, busca assim, cuida disso, olha para você junto, para você se fortalecer e não adoecer e poder dar força, cuidar, entendeu? Isso tudo é importante, isso tudo é fundamental. Né? Quando a família, quando aquele contexto tem possibilidade de fazer isso. Quando não tem, quais são os recursos disponíveis da rede pública, por exemplo, para buscar ajuda? Nós temos os CAPs, nós temos os atendimentos nas unidades de saúde mental, entendeu? Que é possível buscar ajuda e orientação. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou tentando trazer perspectivas para quem tem condições de buscar um atendimento, buscar uma ajuda, e para quem não tem condições, que Perfeito. precisa de serviço público. Porque a questão da depressão e do pânico, ele é uma situação que ela não tem classe social. Foi bem dita pela esposa, né, do cantor. Ela acontece com qualquer pessoa. E aí você precisa buscar ajuda, você precisa buscar o profissional. Quando você começa a perceber que a pessoa vem queixando de depressão, de angústia, que ela começa a dizer que ela está desanimada,
Aí você começa a entrar nesse estado, fala, olha, tem alguma coisa que está errado, vamos buscar, vamos entender o que está acontecendo. Somente assim, no caso os dois era uma dupla, né? Sim, sim. Não é uma dupla. E aí estão muito juntos, estão se observando muito. Ele tem uma família que está ali junto, que dá suporte. Essa família dá esse suporte e também a família buscar suporte para conseguir lidar com as demandas que essa pessoa traz a partir do transtorno que ela tem. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado pelas informações, pelo alerta. Fica o recado, então, para quem está nos acompanhando. Busque ajuda, não fique sofrendo sozinho, porque a tendência é que a situação piore. Então, é importante não ter vergonha e ir atrás ali da ajuda profissional. Doutora Railda Martins, psicóloga, vou aproveitar que hoje é o dia do psicólogo, inclusive, né? Desejar aqui os parabéns para a senhora Obrigada. e estender a todos os profissionais dessa área, uma área muito interessante que me interessa bastante, viu, doutora? Parabéns pelo trabalho, Olha, pelo dia. Até uma próxima oportunidade. obrigada. É uma profissão que eu tenho muito orgulho, gosto muito do que faço. E é muito importante a gente saber que pode contribuir para que a pessoa possa viver melhor. É uma profissão cada vez mais importante. Um abraço. Tchau, tchau.